E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles lhes respondendo disseram: Uns dizem que tu és João Batista reencarnado, outros dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas do Velho Testamento. Alguns dizem que tu pode ser até a encarnação do profeta Elias. Alguns diziam: esse é Jeremias que reencarnou também. Mas aqui ele vai dizer: E eu lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês acham que eu sou? A multidão acha que, alguns da multidão acham que eu sou Elias. Uns dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou João Batista reencarnado. Mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro logo lhe disse: Eu bem sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele vai dizer: Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaste a mim, mas foi o Espírito do Pai que está lá no céu. O que ele quer dizer com isso? Nessa passagem aqui, que quem revela a divindade dele, quem revela que ele é o Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a gente acha que é só pela palavra, mas não. Quem revela é o Espírito Santo, eu mesmo. Nos tempos passados eu me identificava muito com a Torá, com os profetas do Velho Testamento. Eu também acreditava que Cristo era só um profeta enorme aqui no Novo Testamento, mas não. O Espírito Santo, quando me tocou, quando eu comecei a ler o Evangelho de João pela primeira vez, me fez voltar ao Gênesis. Aí eu comecei a entender que Jesus Cristo verdadeiramente é o Criador dos céus e da terra, é o Deus vivo, a manifestação física do Deus vivo. O Deus vivo antes era só palavra, aqui ele é a palavra encarnada. Mas quem revela é o Espírito Santo. Não adianta eu dizer para vocês que se você não acreditar em Jesus, alguma coisa ruim vai acontecer com você. Se você não acreditar em Jesus, você vai ser condenado. Não adianta eu dizer isso para vocês. Isso aí é invenção das doutrinas religiosas. Mas aqui ele está dizendo que quem revela é o Espírito do Pai. Se o Espírito do Pai não tiver na pessoa e não revelar a pessoa que ele é o Cristo, não adianta eu ficar ameaçando a pessoa, dizendo que se a pessoa não se converter e não entrar para a igreja, ela vai ser condenada. Não adianta. Quem revela é o Espírito do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Bendito és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito. Quando a gente se deixa enganar pela carne e o sangue, o nome Jesus se torna apenas umas 4 letras e Jesus começa a se tornar apenas um ídolo. Ele deixa de exercer essa função fundamental como Filho de Deus e começa a se tornar um ídolo semelhante aos ídolos de pedra de barro. Não estou dizendo nesse contexto. Olha o contexto que eu estou dizendo. Se a gente não tiver essa revelação e a gente se deixar levar pela carne e o sangue, se deixar levar pelo espírito da religião, ele vai se tornar um ídolo como um ídolo de barro. Ele não é um ídolo de barro, tá? Ele é uma manifestação física do Deus vivo. Mas se a gente não tiver revelação pelo Espírito Santo, se a gente não se converter pelo Espírito Santo, nada adianta, porque a gente não está convertido. Quem tem que converter a gente primeiramente é o Espírito Santo. Esse é a essência básica do Evangelho. Quantos homens andavam perdidos por aí, mas se converteram ao Evangelho de Jesus com auxílio do Espírito Santo. Paulo mesmo foi um que o Espírito Santo revelou um Cristo manifestado. O Cristo verdadeiramente se materializou para ele. Ele conseguiu ver o Cristo. Ele conseguiu ver a luz do Cristo.
e houve uma mudança pelo Espírito Santo na vida dele. Não foi uma mudança superficial, foi uma verdadeira mudança. Aquele homem passou a largar a própria vida dele de lado e começou a seguir com unhas e dentes o que o Evangelho, o que o Messias ensinava ele a fazer. Ele obedeceu o Messias até o fim. Terminou preso, mas obedeceu também os apóstolos. Pedro obedeceu também. Todos os apóstolos obedeceram. Isso que o Espírito Santo coloca no nosso coração, um espírito de obediência. A gente tem que estar sempre levando a palavra do Cristo e sendo felizes por ter essa revelação, estar felizes e contentes por ter recebido essa graça e levar a palavra para as pessoas conhecerem o caminho, para que elas também venham ser alcançadas por essa graça. Porque não adianta a gente se vestir com roupas compridas, frequentar um templo todo dia e o nome Jesus daqui a pouco virá apenas 4 palavras, não mais dando sentido a uma pessoa, mas agora virando 4 letras mágicas, que usando essas letras a gente consegue tudo que a gente quer. O propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é a gente seguir e poder se tornar um pouquinho, se tornar um só com Cristo, fazendo todos os sinais que Ele fazia, nós fazendo também, mediante o Espírito Santo, mediante a vontade do Pai. Que você venha ser abençoado por essa palavra, guarda essa palavra no teu coração e lembre-se, o Cristo ama você, na hora certa o Espírito Santo vai te revelar verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. Se você tem um pouco de dúvidas, não se deixe levar pelas dúvidas e espere no Espírito Santo que Ele vai te revelar. O dia que Ele te revelar, pode ter certeza que nunca mais você vai ter dúvida nenhuma. Você nunca mais vai ter nenhuma falta de fé, nada do tipo. Porque verdadeiramente quando Ele revela mesmo. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.